Você recentemente, pela primeira vez, vestiu a faixa de capitão da Juventus. Queria saber como é que foi, como chegou isso para você, se foi uma surpresa ou não, como é que foi esse momento? Não, foi um momento muito bacana para mim, assim, em termos de reconhecimento, né? Acho que é aquilo que a gente busca dentro do nosso trabalho, independente da área. Mas eu, independente disso, eu sempre busco fazer o meu papel de liderança dentro do clube, dentro da equipe. Procuro ser um espelho, primeiro com trabalho, primeiro com fatos, né, para aquele, principalmente para os mais jovens, e depois, claro, com conversas, com coisas que eu entendo que seja melhor para a equipe e para o momento que a gente vive. E foi um reconhecimento muito bacana naquele momento, né, esse momento que eu estou tendo na Juventus, porque eu sou muito grato, né, eu sei bem aquilo o que foi minha caminhada até chegar na Juventus, eu sei bem o tipo de sacrifício, o tipo de coisa que eu tive que fazer, mesmo estando em clubes como Real Madrid e Manchester City, que me deram uma maturidade, me deram um número de troféus incríveis, mas também fizeram eu fazer muitos sacrifícios, assim, eu poder ter que deixar o principal, que era eu, de lado, e sempre me dedicar, né, em serviço da equipe, né, em serviço da equipe, em serviço de trabalhar muito, em serviço de buscar sempre me aprimorar, mesmo o número de jogos e de minutos que eu achava que eu deveria ter. Então, acho que o trabalho e a dedicação sempre pagam. Então, para mim, foi um momento muito especial na Juventus, né? Poder fazer parte desse quadro de capitães, de líderes da equipe. Se a gente pensar em nível de futebol top, altíssimo nível, você chegou nos maiores clubes do mundo na temporada 2015-2016, quando você chega ao Real Madrid. Desde então, você joga só em clubes nível AAA do futebol mundial. Você jogou no Real Madrid, depois no Manchester City, depois na Juventus. De 2015 a 2021, já são mais de 6 anos no topo do futebol europeu. Por que você acha que você conseguiu já há tanto tempo se manter nesse nível? Eu ligo a isso sempre a constância do trabalho, assim, entendeu, Marcelo? Eu acredito que eu sou consciente, né, do meu papel em cada uma das equipes. Eu tenho certeza que eu não sou o craque nem sou o jogador que vai dar show, mas eu tenho consciência da importância para cada uma das equipes, da minha importância tática, daquilo que eu represento dentro do jogo de balanço defensivo, daquilo que eu represento e que para mim é a coisa que eu mais me divirto hoje jogando futebol, que é a construção das jogadas. Não existe uma equipe que chega com a bola bem limpa, né, polida, como a gente fala no último terço do campo. Os defensores não fizeram um bom trabalho de saída de bola, não tiveram coragem de ter a bola sob pressão, né, não tiveram coragem de se expor a momentos onde, se ele perder a bola, é risco de gol. Então, eu entendo bem qual é o meu papel nas equipes. E eu sempre foquei nisso, eu sempre foquei no trabalho, na constância e em saber qual era a minha importância para cada equipe. Qual foi a cena em cada um desses clubes, ou a cena que mais te marcou nesses clubes todos, de pessoas que você só via de longe e que você teve a oportunidade de conviver, de conhecer, de aprender qualquer coisa, que assim você falou, caramba, olha onde eu tô, você realizou assim, onde você estava no futebol? Eu, nos meus primeiros anos, no meu primeiro ano, principalmente no Futebol Clube do Porto, não foi um ano fácil em termos de adaptação, em termos de lesão, em termos de pressão, quando tenha custado, enfim, várias coisas. Mas eu comecei a reparar, por exemplo, a gente lá era obrigado a chegar 1h30 antes do treino. Eu chegava 1h30 antes do treino, enquanto no Santos o treino era às 4h, eu estava indo no clube 5 para as 4. A gente chegava cedo. Já teve vezes eu chegar, a galera já está no campo e chegar correndo. Então, sabe, a gente fazia parte da nossa cultura. Hoje eu tenho certeza que é bem diferente. Evoluiu no Brasil muito também, mas minha época era assim. Então, quando eu cheguei no Porto, né, eu assim, pensando que eu não estava conseguindo desempenhar o meu futebol da melhor maneira possível, e eu falei, tem alguma coisa que eu não estou fazendo bem, assim, porque, sabe, eles me compraram aqui para passear, me compraram à toa. E a obrigação de chegar 1h30 antes do treino, eu chegava 1h30 antes do treino, tomava um café da manhã e ficava lá até a hora do treino. E teve um determinado momento que me deu um estalo e eu passei a observar que os jogadores que faziam a diferença para a equipe naquele momento, o que eles faziam.
Falei, preciso olhar quem está fazendo diferente, quem faz a diferença. E foi onde, por exemplo, eu observei jogadores como o Hulk, né, como o João Moutinho, a Lúcio Gonzalez, que eram jogadores assim do Porto já mais experientes e com maior jogadores com uma identidade grande com o clube, que tinham muita influência, e eu passei a observar eles. Eu falei, pô, tem que fazer o que esses caras fazem, entendeu? Então, assim, esse foi o meu primeiro, sabe, meu primeiro choque de realidade realmente nesse momento, porque até então eu cheguei com a mentalidade de dizer, pô, eu venho do Santos, fui campeão da Libertadores, já jogo na seleção brasileira principal. Então, quer dizer, eu sou bom já, eu sou bom e não preciso fazer nada demais. Entretanto, as coisas não estavam andando, as coisas não andavam. E eu falei, cara, ou eu vou fazer diferente daqui, ou daqui eu vou voltar para trás. E não são esses os meus planos, entendeu? Eu não queria ser um que, opa, saiu do Brasil, foi lá na Europa, passeou e voltou. Não, não, não. Isso não era meu objetivo, nunca foi. Então, a partir daí, eu comecei a olhar esses jogadores, principalmente, e comecei a fazer igual eles. O que era fazer igual eles? Chegar, vou para a academia trabalhar, ver tudo aquilo que eu preciso trabalhar, de fortalecimento, de melhorar a agilidade, melhorar a força. Como que esses caras treinam? Como que esses caras treinam? Porque eu tive cabeça que treino é treino, jogo é jogo. Não, não, não. Treino é jogo e jogo é jogo, irmão. No Real Madrid, Real Madrid é uma coisa assim que é difícil até de explicar para quem nunca viveu aquilo, porque Real Madrid é enorme, assim. Real Madrid é enorme, uma coisa. Tudo é muito, assim. Então na minha primeira, logo que eu cheguei no Real Madrid, minha primeira pré-temporada foi na Austrália, com o Real Madrid. E, cara, quando a gente chegou lá, o primeiro dia assim, a porta do hotel, puta, lotado, mas tanta gente, tanta gente, tanta gente. Pô, lá na Austrália, irmão. Eu falei, caraca, isso aqui é coisa de louco, assim. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco, né, o que era o Real Madrid, assim, né, que era tudo muito, muito grande, muito exagerado, sabe? E eu sempre lá no Real Madrid, eu sempre procurava, né, minha intenção era aprender e olhar para os maiores, eu quero dizer, Marcelo, Cristiano, Sérgio Ramos, que eram jogadores que estavam tantos anos naquele nível, né? E alguma coisa de especial, de diferente, eles têm que ter para estar tantos anos num nível onde um acerto é muito valorizado, mas um erro é muito penalizado também. Um erro é muito, muito penalizado. E talvez a coisa que eu mais tenha aprendido ali no Real Madrid é em termos de personalidade, assim, de enfrentar os momentos difíceis e os momentos de maior pressão da forma mais natural possível. Claro, responsabilidade, mas saber confiar no seu potencial. E ali no Real Madrid os jogadores têm muito isso. Ou seja, quando o bicho está pegando, quando as coisas não vão bem, ou quando é uma final, ou quando é um jogo muito importante, meu irmão, eles têm aquela confiança, aquela coisa dentro deles de que, meu irmão, aqui em Madrid, nós somos dos maiores clubes do mundo e a gente vai fazer a diferença lá dentro. Então, foi o que eu mais aprendi dentro do Real Madrid, foi essa parte de personalidade. E o Manchester City, em seguida, foi uma experiência... Assim, o Manchester City, eu digo que foi minha graduação no futebol, né? Porque eu trabalhei com muitos caras incríveis, assim, no futebol, jogadores e treinadores, mas o Pep Guardiola, ele tem um jeito diferente de enxergar futebol, e a partir do primeiro dia, assim, é uma coisa que meus olhos já brilharam, e como eu me apaixonei por aquilo, porque é uma maneira de futebol diferente, sabe? De uma maneira de cuidar cada metro do campo, de cuidar cada passo que você dá no momento certo, cada movimentação que você faz no momento certo. Né? Eu já teve vezes que eu falei para ele, pô, Pepe, cara, você está fazendo até trabalho para os jogadores, você pensa para os jogadores até. E era uma coisa incrível, assim, e foi minha graduação no futebol, certamente. Foi onde eu aprendi muito do que eu sou hoje, do que eu sei de futebol, daquilo que eu consigo passar para os meus companheiros, daquilo que eu posso aportar para as equipes onde eu jogo, para a equipe onde eu jogo. Foi esses 2 anos do Manchester City.
E o Pepe é diferente demais, assim. Ele é maluco pro futebol, é 24 horas por dia, no almoço, no café, no refeitório, na viagem. Como é que é a convivência com ele? Todo mundo diz, né? Tem esse ditado que os gênios são um pouco loucos. E é certo, cara. O Pepe é um cara que vive futebol, respira futebol. E não é à toa que ele faz as equipes jogarem dessa forma, não é à toa que os resultados vêm, não é à toa que a equipe dele é sempre muito dominante, que os jogadores dele pensam futebol de uma maneira diferente, porque ele se dedica a isso quase a totalidade da vida, entendeu? Fala de futebol o tempo todo, analisa tudo de forma. Ele não, sabe, eu depois disso nunca mais conseguia assistir um jogo ou qualquer coisa que fosse de uma forma é, em termos de diversão. Eu assisti um jogo. Não. Entretenimento Sempre só. assisto o jogo. Não, é sempre uma forma, é sempre analisando, cara. Analisando o sistema, analisando o momento, analisando a pressão, analisando a saída da pressão, sabe? Nunca mais consegui assistir um jogo de futebol como entretenimento. E é a forma como ele vive a vida, o futebol dessa forma. Então, ele cuida cada detalhe, né, cada momento. Então, eu acho mais do que justo ele ter esse reconhecimento que ele tem e os resultados e a forma como as equipes dele jogam falam por si só. O Danilo, a gente está num movimento aqui no futebol brasileiro que é curioso, que é diferente, pelo menos em comum. Muitos jogadores dos centros da Europa, de ligas fortes, retornando para cá. Eu queria saber como é que você viu esse movimento estando aí na Europa, se te surpreendeu ou não, como é que você viu esse êxodo de craques brasileiros retornando daí da Europa para cá? São jogadores que já têm uma bagagem incrível, seleção brasileira, de títulos de Champions League, de disputa de torneios incríveis. Então isso aporta muita qualidade, muita experiência, muita coisa legal para o futebol brasileiro, né? Que eu acho que já vive um momento de um nível muito alto assim o Campeonato Brasileiro, apesar de ser uma coisa que não é que a organização poderia ser melhor, valorizar, né, os jogadores, as equipes. Bom, aí entramos no de número de jogos, calendário, de treinador para lá, treinador para Gramado. cá. Tudo aquilo que é de gramado, logística, tudo aquilo que é sempre debatido, né? Entrar nesse aspecto. Mas eu acho que é um movimento que pode aumentar ainda o potencial do campeonato brasileiro em si, né? Que é o que a gente está falando, porque o futebol brasileiro é uma coisa muito ampla, mas o campeonato brasileiro é um campeonato que ele tem um poder muito grande, assim, que, e segundo aquilo que eu penso, não é totalmente aproveitado. Mas a vinda desses jogadores traz muito holofote, né? Muita visibilidade e, além disso, qualidade e experiência, que eu acho que são coisas que tem muito a aportar para o Campeonato Brasileiro. Uma coisa que é engraçada, principalmente no caso do Hulk, por exemplo, é que, por exemplo, o que o Hulk está fazendo no Atlético Mineiro agora é uma coisa que ele fez em todas as equipes que ele passou e talvez até melhor, porque ele era mais jovem, mais potente, mais rápido, né? Sempre é natural. Então, assim, o Hulk, por exemplo, era um jogador que não era conhecido da maneira que ele deveria ser reconhecido no Brasil, né? Então, pelo Porto, no Zenit, na China. Tudo que ele está fazendo agora, a diferença que ele faz agora, o estrago que ele tem feito agora, positivamente, ele fez em todas as equipes. Então, também é um movimento legal e interessante para o brasileiro poder conhecer verdadeiramente os jogadores, né? Porque nós muitas vezes saímos muito cedo. Eu falo por mim, aquela torcida do Santos daquela época se lembra muito de mim, da minha história ali no Santos e tal, América Mineiro. Mas a partir de então, quer dizer, já tem 10 anos que eu tô na Europa. Então, natural que não conheça bem a história do atleta, o potencial dele jogando cada semana ou cada 3 dias, sabe? Aquilo que ele pode fazer. Então, muito engraçado isso, muito interessante, né? Porque daí dá oportunidade dos torcedores, da própria imprensa esportiva, né? De todo mundo que acompanha o futebol, conhecer verdadeiramente os jogadores, aquilo que ele é capaz de fazer jogando cada semana, entendeu? E você falou durante a outra resposta sua que talvez o futebol brasileiro não é tão aproveitado, tão um nível de excelência como poderia ter, que você acha que poderia ter, por causa dessas outras coisas que você falou antes, de organização e tudo mais? Acho que sim também, mas eu entendo que é muito difícil. Você me perguntar qual que é a solução ou qual que é a saída, eu não sei, assim, não é uma coisa que eu nunca parei para pensar em alternativas. Mas sabe, uma coisa que eu gosto de falar sempre do Campeonato Brasileiro ou do futebol brasileiro, que eu gosto de falar muito lá fora,
quando eu tenho algum debate sobre futebol, é de falar, cara, se eu fosse um diretor de um clube europeu, assim, alguma coisa, um clube que não tivesse, né, não fosse dos top, assim, meu irmão, eu ia vir aqui para o Brasil, eu ia vasculhar a Série C, Série D, e, sabe, o que tem de jogador, de qualidade, é uma coisa incrível, sabe? Então, isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho para o pessoal lá fora. Eu falo, meu irmão, lá tem muito cara bom de bola. Muito cara bom de bola. Eu, se não me engano, por exemplo, um exemplo, assim, longe disso, é se não me engano, o lateral esquerdo do Sheriff, eu acho. Não sei se eu estou falando Cristiano. asneira. Eu acho que ele era do Volta Redonda, se não me engano. Uma coisa que eu Exatamente. escutei. Então você imagina, ele, pô, não sei, eu vi ele fazendo alguns jogos ali, uma qualidade de cruzamento incrível, Ele uma deu umas força, assistências bizarras uma na técnica. Champions. Já deu Quer umas dizer, um três, cara que acho. era Volta Redonda, sem desmerecer o Volta Redonda, porque, sabe, é um clube tradicional e tal, mas não é um clube que nem sei se joga, qual divisão joga do futebol brasileiro hoje, entendeu? Mas é um clube que certamente, se for lá, tem cara de qualidade, Série C, Série D, clube que está sem divisão hoje em dia. Meu irmão, tem cara de qualidade. Então, assim, eu acho que se buscar maneiras de potencializar isso, sabe? Fazer com que esses talentos não fiquem escondidos, que se emerjam aí, que apareçam assim, porque isso só fortalece o nosso futebol. Você pensa em um dia voltar para o futebol brasileiro? E se pensar o Santos é a tua prioridade, teu número um, como é que é isso na tua cabeça? Eu sempre fui na minha carreira e na minha vida pessoal também, assim, de objetivos curtos, porque acho que quando você mira muito longe, você perde ali o foco, não é fácil, entendeu? Claro, você tem que ter ali uns caminhos, uns direcionamentos, mas os objetivos têm que ser curtos, porque ali te dá motivação para trabalhar, para continuar a batalha. Então, assim, não é uma coisa que está na minha cabeça agora, meu objetivo agora é terminar, fazer com que a seleção fique matematicamente classificada para a Copa do Mundo, fazer com que a Juventus possa ajudar a voltar num caminho de vitórias e alcançar os primeiros times do campeonato. Mas é assim, se em algum momento eu achar que que voltar para o Brasil seja uma opção, acho que assim, eu nem consigo pensar assim, em jogar em outra equipe. Acho que o Santos é prioridade, assim, tudo, número um, assim. Claro que também, um acaso, o América estaria também nesse pote, né? Muito bacana ver o trabalho que tem sido feito agora lá no América Mineiro. Eu, particularmente, sou próximo do Salum, que é o presidente, e acompanho de perto, acho muito legal. Então, assim, o Santos e o América Mineiro seriam os dois clubes que estariam ali como prioridade. A tua canhota foi a canhota que deu o tri pro Santos, né? Simplesmente o pessoal esquece, fala do Neymar, do Ganso, mas o gol do título é do Danilo. Eu tô trabalhando na Libertadores também, além da Gol, Danilo, e a gente está retransmitindo os jogos históricos e eu retransmiti esse jogo. E eu reparei que você já tinha arriscado umas duas de pé esquerdo antes do gol. Então já estava engatilhado esse lance aí. Os gols mais bonitos assim que eu tenho na minha carreira são de pé esquerdo, até, Ah, sabe? é? Até mesmo contra o Cerro Porteño, na própria Libertadores, foi um gol que Sim. E era um gol fundamental naquele momento foi um também. gol além da importância, assim, foi muito, muito bonito, assim, um gol muito legal. É, mas eu sempre tive muita confiança assim no meu pé esquerdo, porque eu como lateral direito, né, ou às vezes como meia direita, quer dizer, os atletas sempre fechavam o meu lado direito, então me dava a oportunidade de bater com o pé esquerdo. Então eu sempre treinei muito isso, finalização, todo esse tipo de coisa. E naquele jogo ali eu tinha tentado já duas vezes com força e não tinha pegado bem na bola. E o Ney sempre falava: pô, quando você puxar para dentro, às vezes tira, às vezes não bate com força. E naquela ali eu cheguei no limite para dar-lhe a pancada e no último minuto eu só coloquei. Assim, naquele dia eu até falei para ele, te escutei dessa vez e deu certo. Recentemente, houve notícias a respeito disso, eu até cheguei atrás da história, de que o Bayern de Munique estava interessado no teu futebol. Foi verdade isso mesmo? Chegou para você algo concreto do time gigantesco alemão? Foi um momento de sondagem, né? Porque também eles estavam precisando de uma peça para lateral direita. E houve sondagem, houve busca por informações, mas eu naquele momento não era um momento que eu tinha em mente trocar de clube, trocar de país outra vez. É, até porque eu me sinto muito à vontade na Juventus, é um lugar onde que me tratam muito bem
onde eu me sinto verdadeiramente em casa. Quando você pensa assim na tua carreira, teu planejamento de vida, assim, você pensa em ficar na Europa, sei lá, mais 3 anos, fazer esse contrato e mais um na Juventus? Você pensa isso ou nem passa pela tua Não, cabeça? não penso muito. Sempre falei que eu não ia jogar futebol até 40 anos, entendeu? Isso não. É uma coisa que eu tenho. Não Não é vai uma ser coisa. igual o Zé Roberto, igual o Nenê, por exemplo. Não é uma coisa que eu tenho em mente, cara. É assim, sabe como é? A vida muda, mas eu Sim. não tenho isso em mente, né? Mas eu nesse momento eu tô aproveitando, assim, sabe? Eu tenho o objetivo de temporada a temporada me preparar e fazer bem, de temporada em temporada ser o melhor que eu possa ser, né, para o meu clube, para a seleção e desfrutar realmente, porque o futebol é um mundo assim que tem muita pressão, principalmente nesse nível, muita pressão, muita cobrança, muita crítica, muita porrada de lá para cá, daqui para lá, mas é um mundo muito bacana, assim, se diverte, assim, posso dizer, claro que com trabalho, com sacrifício, né, com dedicação, mas é um mundo que a gente tem que aproveitar, porque depois que acabar, certamente vai fazer falta. Termos sabe, quando a gente nasce competidor assim, é difícil depois você deixar de competir, é difícil você tirar isso de dentro de você. Então, eu não penso ainda quando eu vou parar, eu não penso ainda se eu vou voltar para o Brasil ou não. Nesse momento eu estou muito à vontade, muito feliz na Juventus. Tenho 30 anos, mas eu me sinto assim na minha plenitude física, na minha plenitude mental, assim. Eu acho que isso é o principal ingrediente para você pensar em continuar jogando futebol. A Copa do Mundo de 2022 no Catar tá aí na porta, né? Praticamente um ano, daqui a um ano exatamente, está no finalzinho da 2021 agora. Como é que é isso na tua cabeça, a Copa do Mundo de 2022? É um objetivo que eu sempre tive muito claro, né? A partir do momento de 2018, onde eu consegui conquistar a vaga de ir para a Copa e passei por tudo que eu passei na Copa, de me lesionar uma vez, consegui me recuperar logo em seguida, me lesionar outra vez e, enfim, para mim pessoalmente foi um momento ali onde eu tive que ter muita força mental e ter muito claro aquilo que eu tinha como objetivo. Então, a partir daí, meu objetivo, Copa de 2022. Entendeu? Copa de 2022. Claro, esse era o objetivo maior. Dentro disso, pequenos objetivos que era ser o lateral da seleção brasileira e fazer ou ajudar, contribuir para que a equipe tivesse uma caminhada sólida, uma caminhada onde tivesse passos pequenos, mas passos firmes, entendeu? Que eu acho que é o que a gente vem fazendo durante as eliminatórias, né? Então, esse é o objetivo principal na Copa de 2022, mas eu acho que a gente não pode focar lá, assim, falando o meu objetivo e o objetivo enquanto equipe, é focar sempre cada jogo, cada possibilidade que a gente tenha de jogar, seja nas eliminatórias, seja quando tiver jogo de preparação, cada possibilidade que a gente tem de se unir, de estar juntos, é melhorar, nem que seja um centímetro cada vez, tem que melhorar um pouquinho a fluidez de jogo, vamos melhorar a fluidez de jogo, e melhorar a solidez defensiva, vamos melhorar a solidez defensiva, sabe? Melhorar um passinho assim, um centímetro a cada vez. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não dá para sabe, para tampar os olhos. A gente está com um pé e meio dentro da Copa do Catar, então a gente tem que buscar ter outros objetivos assim para não ficar vago, porque a partir do momento que classificou para a Copa do Mundo, e aí, quais são os objetivos? Vamos esperar um ano até chegar à Copa? Não, chegar um ano até chegar à Copa, a gente vai chegar despreparado, isso é certo. Então a gente tem que colocar objetivos concretos e curtos, cada próximo jogo, cada próximo treinamento, melhorar e desempenhar um melhor futebol, não dar show é para artista, a gente não está para dar show, certamente, mas ter um futebol concreto, um futebol com vitória, um futebol onde você seja dominador. Esse é talvez o nosso objetivo, é aquilo que eu penso como objetivos curtos. Claro que em determinados momentos, pô, é muito bacana como foi a seleção jogou contra o Uruguai, ganhou de 4-1, foi muito fluido o jogo, sabe? Isso acontece, por que isso acontece? Porque a gente está em busca disso. Porque a gente trabalha, tenta fazer uma coisa para ter esse tipo de jogo. Mas existem jogos onde a equipe adversária vai te dificultar ao máximo, ao máximo. E no final, e quando isso acontecer, qual que é a coisa mais importante? Vencer e ser sólido, que é o que a gente é. A gente, na maioria das vezes, vence os jogos e sofre pouco. Então, isso é o primeiro, assim, para mim, é o caminho mais importante. Assim, depois é ir aprimorando uma coisinha aqui, outra ali, até chegar no objetivo principal.
O Daniel Alves, que é um líder desse grupo recente e voltou para o Brasil, saiu agora há pouco do São Paulo, tomou uma decisão que para muita gente é incomum, né? Ele escolheu não jogar até o final do ano e o grande objetivo dele, sempre deixou claro para todo mundo, é jogar a Copa do Mundo do Catar em 2022. Como é que você viu essa decisão do Dani? E é um parceiro teu, concorrente ali de posição, imagino que talvez até uma inspiração em quem você se espelha na lateral direita. Como é que é isso? Ele é um cara muito inteligente, assim, um cara que sabe muito não só de futebol, eu acho interessante isso, sabe? Eu também sou um cara que procuro não me alienar, não me fechar no mundo do futebol, buscar saber de outro tipo de coisa, viver outro tipo de experiência. Eu acho isso muito importante, porque, como eu te falei, uma hora vai acabar a carreira de futebol e aí você vai se pegar perdido pelo mundo. Eu acho que não é por aí. Então, o Dani é um espelho nesse sentido para mim e também um espelho futebolisticamente falando, porque é um cara assim, um cara que é muito maneiro de ter perto, assim, um cara extremamente competitivo, um cara guerreiro, pô, com a idade que ele tem, cara, quando ele faz cada treinamento a 120%, sabe, é incrível, assim, a forma como ele fala, a forma como ele como ele lidera, sabe, são coisas que é bacana de se espelhar. E assim, a partir daí, as decisões técnicas, né, tudo que se fala da parte técnica, aqui a comissão técnica, o Tite principalmente, eles buscam valorizar, oportunizar né, ver quem está melhor de acordo com a avaliação deles. Então, a gente tem o Emerson, é um jogador que não é um jogador de futuro, é um jogador de presente. O cara o Emerson é titular do Tottenham. O Emerson foi comprado pelo Real Madrid, pelo Barcelona, desculpa. Fez, não sei, 2 ou 3 temporadas pelo Betis num nível muito bacana. Atlético Mineiro não é um jogador de futuro, é um jogador de presente, é um jogador que já está no presente, entendeu? Então, assim, acho que a gente está bem servido. Claro que pô, ter o Dani é incrível. Cada momento que eu pude estar com ele é incrível, assim. E os momentos que eu tô com o Emerson, né, que ele tá aqui também, ele agrega muito pra gente. Como eu falei, é um jogador de presente e é um jogador que aí é um pouco o meu papel, fazer o que o Dani fazia comigo, ser inspiração para ele como trabalho, como liderança, como tudo, porque eu acho que é assim que a gente vai galgando degrau a degrau. O Neymar deu uma declaração que recentemente repercutiu demais, né? Porque ele é o grande nome nosso do futebol nos últimos anos. Você conhece ele muito bem, a gente falou há pouco dele. Ele deu uma declaração para o DAZN no documentário de que, na cabeça dele, talvez a Copa do Catar seja a última da carreira dele. E você interpretou de que maneira isso? Chegou a conversar sobre? Te surpreendeu ele pensar assim? Porque é um mundo muito desgastante do futebol, a pressão durante 10 anos, você manter esse nível durante tanto tempo. Você bateu de que maneira essa declaração do Neymar para você? Ele tem os motivos dele, tem os porquês dele, né? Certamente ele, com as pessoas que trabalham com ele, sempre pensam e analisam tudo aquilo. É um assunto muito pessoal isso, é muito difícil de dar opinião em relação a isso, porque ninguém consegue sentir nada por ninguém, entendeu? Só espero que ele esteja aqui há muito tempo ainda ajudando a gente, que é muito bonito ver ele jogar de perto. Você estava falando sobre a quantidade de craques e bons jogadores que tem espalhados no futebol brasileiro, e agora chegou uma nova geração aí na seleção brasileira, com Antony, Rafinha, Vinícius Júnior. Acho que especialmente esses três são os caras que estão mais jovens e que estão fazendo o olho do torcedor voltar a brilhar com aquele cara que é a essência do futebol brasileiro. Vai para cima, drible, velocidade. Qual que é a tua avaliação dessas novidades, entre aspas? Porque claro, alguns já a pessoa conhecia, o Rafinha talvez se enquadre naquilo que a gente estava falando do Hulk lá atrás. Mas esses três, Vini, Antony e Rafinha, dá gosto de ver jogar futebol, né? Pô, eu tô satisfeitíssimo. Vou dar uma bola para os moleques e fica no suporte, fala, vai para cima. Não, muito bacana. Até para nós, assim, né, que já temos um tempo dentro da seleção brasileira e no futebol, assim, é importante também ter esse tipo de companheiro perto, porque eles trazem muito entusiasmo, assim, sabe? São caras que estão aqui dentro sorrindo o tempo inteiro, assim, sabe? Com um ambiente leve, sabe, leves, assim, tranquilos. Isso mostra em campo depois com o futebol deles, assim. Então, eu acho que, além do que eles estão demonstrando em campo, assim, eles têm um efeito muito positivo também nos outros atletas, assim, em termos de entusiasmo, de sangue novo, assim, sabe? Eu acho muito bacana e eu espero que eles continuem com essa alegria, com essa mentalidade sabe, de jogar futebol
se divertindo, assim, porque assim eles conseguem produzir o máximo possível para eles, para a seleção brasileira, e no final das contas é muito positivo para nós. Como é que foi ter o Cristiano Ronaldo saindo da sua equipe? Imagino que foi uma lacuna importante ali, que ficou um vazio, entre aspas, sentido demais. Assim, são coisas que a gente nem precisa falar, qualquer time que ele deixar no mundo vai sentir falta, não tem jeito. Né? É um jogador que passou os anos, mas ele continua letal, assim. Ele continua letal, os números não mentem. É um jogador que, a mínima oportunidade, ele bota a bola lá para dentro, é gol e pronto, acabou. Não tem história, não tem conversa. Ele é assim e pronto, sabe? Um cara extremamente competitivo, que eu pude aprender muito também ao lado dele. Eu criei uma proximidade a ele muito bacana no Real Madrid e depois na Juventus ainda mais. Então, claro que é um cara que vai fazer falta, que está fazendo falta, mas a Juventus tem a capacidade, um DNA de se reerguer, de ser uma equipe de muito trabalho, uma equipe de sacrifício para poder chegar às vitórias, né? Então, o Cristiano sabe disso, eu falo com ele, a gente se fala assim, às vezes, quando dá por mensagem e tudo, antes dos jogos, deseja boa sorte e tudo isso. Sabe que eu desejo o melhor para ele e que ele possa continuar fazendo as pessoas felizes com o futebol. Eu, como torcedor sabe, apaixonado por futebol também, é muito bacana ver ele jogar, a forma como ele joga, a forma como ele celebra gols, a forma como ele fica puto, às vezes, é muito legal isso, sabe? Mas a gente ali, eu desejo todo o melhor para ele, espero que ele possa ser vitorioso outra vez no Manchester United, mas a gente lá na Juventus certamente sente falta dele, mas a gente já está abraçado de novo numa união só, porque a gente precisa se juntar as forças para poder portar a Juventus de novo a ser campeão do Scudetto. Da onde vem essa tua serenidade, que é muito clara, do teu jeito, da tua personalidade, e da onde veio esse texto de você entender os outros lados da questão, para além só do jogador de futebol? Pegando esse gancho desse seu posicionamento, que eu achei muito contundente, com conteúdo, e dessa tua postura serena, da onde vem isso e por que você se posicionou daquela maneira, naquele momento? Esse é um assunto bem sério, assim, né? Um assunto bem delicado de ser tratado, porque ele toca em muitos pontos, né? Ele toca no que diz respeito à saúde pública, né? Ele toca no que diz respeito à integração mesmo dos seres humanos, né? Em termos de empatia. Ele toca no que diz respeito a entender passado, presente e futuro. É um assunto muito complexo, assim. Esse texto eu tenho muita serenidade e assim, uma tranquilidade muito bacana de falar sobre ele, que eu escrevi ele antes da final. O texto foi escrito antes da final, sabe? Não sei se um dia ou dois, eu tenho ele aqui no meu telefone e acho que a final, se não me engano, foi no dia 10, pode ser, e eu escrevi no dia 9, não me lembro. Sei que foi um dia ou dois antes da final. Não sei dizer. Por quê? Porque o resultado daquela Copa América, para mim, não mudaria. A minha opinião enquanto pessoa, ser humano, sobre a competição, não mudaria a minha opinião sobre o que deveria ser, sabe, o que deveria ser feito em relação à relação atleta, imprensa, torcedor, e não mudaria o que tinha sido o nosso trabalho, o nosso desempenho enquanto seleção brasileira, enquanto time, não mudaria. Essas três coisas, independente do resultado da final, não mudaria e não mudaram. O meu pensamento era sempre o mesmo. Entretanto, que eu disse até em alguma entrevista depois da final, que era, uma coisa era o jogo, a final, e esse tem que ser analisado de forma singular, porque nós aqui dentro, nos clubes, a gente sempre analisa cada jogo de forma singular, perdeu, ganhou, empatou, é assim que funciona, porque essa é a forma de crescimento de cada equipe. Agora, todo trajeto, ele não pode, sabe, o jogo singular, ele não pode apagar o que foi o trajeto, e não apaga, isso é, qualquer um pode falar o que quiser, qualquer um pode ter a opinião que quiser, não apaga, é assim que funciona. Então eu tenho muita serenidade para falar disso, porque eu escrevi tudo antes da final, assim, sabe? O resultado da final não mudaria aquilo que eu tinha de opinião, não mudaria a minha vontade de me expressar daquela maneira,
como eu te falei agora há pouco, eu sou um cara que eu tento não me fechar no mundo do futebol, apesar de eu ser muito apaixonado, de eu ter quadro tático, eu sou um cara que, da bobeira, eu estou desenhando aqui esquema do nosso time para ver como eu mexo, como eu vou para cá, entendeu? Eu acho muito bacana isso. Mas eu sou um cara que eu tento não me fechar no mundo do futebol, assim. Aqui, por exemplo, o Charlinho, que é o nosso fisioterapeuta, me trouxe esse aqui de presente, ele sempre vem, me traz, sabe? Eu tenho, pô, Você gosta de ler livro? tô sempre aqui, sabe? Meu tempo na concentração é sempre assim, ou eu tô lendo, ou eu tô escutando podcast, eu tô vendo uma coisa maneira. Não, o tempo todo, eu também assisto série da Netflix, também fico no Instagram, também ligo com meus amigos, assim, mas eu tento não passar o tempo todo só com isso, eu tento, sabe, me informar, tento ler outras coisas, sabe, saber um pouco de tudo, assim, porque eu acho importante, eu acho bacana, sempre achei bacana, sempre foi meu objetivo ser reconhecido não só por ser jogador de futebol, ainda que seja uma coisa que me orgulhe muito. E uma coisa que me entristece é que muitas vezes vocês falam de mim como é exceção, né? O Danilo é uma exceção. Então, quer dizer, a exceção só confirma a regra, né? Então, eu procuro ser espelho assim e exemplo para as novas gerações de jogadores, de atletas que estão se formando, né? De pensar de uma maneira mais generalizada, assim, sabe? Dar valor a coisas que realmente importam, é, seja no futebol, que é a teoria, a estruturação do jogo, as formas, os sistemas e tudo isso, e seja na vida, né? Tudo aquilo que tem a ver com a realidade de cada pessoa, de cada ser humano, com as desigualdades, temas que estão aí, que são muito debatidos hoje, racismo, feminismo, masculinidades, saúde mental, são coisas que eu procuro muito assim aprender e mergulhar mesmo, assim, entender um pouco, assim, para não ser um alienado, uma pessoa que só pensa em futebol, porque o mundo não se resume a só isso, sabe? Então, acho bacana. Então, esse texto foi um texto onde eu consegui expor, assim, tudo aquilo que eu pensava e era uma coisa que eu já tinha dentro de mim de falar há algum tempo. É, e eu esperei passar a Copa América porque eu queria me pronunciar como não como o jogador da seleção brasileira que estava na seleção brasileira. Eu queria me pronunciar como eu, Danilo, atleta que também joga na seleção brasileira, mas que tem o direito de me expressar da maneira como eu achar necessário, entendeu? Então eu acho que falta um pouco isso assim nesse momento, né, que a gente vive, a gente entrar nos debates não para vencer os debates, mas para aprender, sabe? Eu certamente se eu for debater com você qualquer assunto, você vai saber alguma coisa mais do que eu vou saber alguma coisa mais do que você, e não tem que ser você ganhar ou eu ganhar. Tem que ser uma coisa que no final das contas vão sair os dois ganhando, porque vai agregar opinião, vai agregar conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, tentar ser uma sociedade futebolística um pouco mais empática, uma sociedade futebolística um pouco mais unida, né? Todas essas linhas que eu falei, atleta, torcedor, imprensa, todo mundo que faz parte do futebol, tentar ser um pouco mais unido, ter sim debates, os debates são importantes, as opiniões divergentes são muito importantes, mas que seja para o crescimento, não para entrar em debates e vencer, impor a minha opinião, impor aquilo que eu penso e fazer com que o outro engula aquilo goela abaixo. Pronto, acabou. Eu acho que não é assim que funciona, não é assim na sociedade, não é assim em qualquer área, e no futebol também não tem que ser assim, entendeu? Então, resumindo, falei um pouquinho demais. O texto, como eu falei, eu escrevi antes da Copa América. Quando eu acabei de escrever ele, eu mandei ele, eu tenho um irmão que é o Douglas, ele tem 21 anos, ele estuda na faculdade do Porto agora. Ele assim, ele é muito mais ele é assim muito mais rebelde do que eu, assim, quanto às desigualdades, quanto às coisas que a gente não tá muito de acordo. A gente pensa muito igual, mas ele é muito mais rebelde e eu sou um pouco mais cometido, assim, entendeu? Então, mandei para ele, falei, mano, isso é o que tá no meu coração, é o que eu tenho pensado, assim, e tal. E, sabe, porque ele me puxa um pouquinho, assim, para ser um pouquinho mais rebelde e eu puxo ele um pouquinho para ser um pouco mais tranquilo, sabe? Mas pra gente ter esse balanço que é importante. Mandei para ele e tal, pedi a opinião dele. Sou muito assim, sou muito próximo dos meus irmãos. E ele falou: pô, mano, isso você sabe muito bem, você tá no meio, você entende disso muito bem. Eu acho que você tem que realmente expressar aquilo que você pensa, porque é uma coisa que, acho que é difícil, porque
falar só sem ter atos, né? É uma coisa que precisa de ser falar e precisa de fazer ter atos, entendeu? Mas a partir do momento que as pessoas possam ver que aqui dentro tem pessoas que tem atletas sérios, que enxergam assim tudo numa globalidade, que não pensam só no próprio umbigo, acho que também pode atentar para as pessoas serem um pouco mais empáticas assim e a partir daí melhorar para todo mundo.